Bom, pessoal, estou chegando e nós vamos falar de CPI e STF. Mais precisamente, uma decisão da Carmen Lúcia que eu confesso que me surpreendeu um pouquinho. Bom, hoje são 19 de agosto de 2021. Na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para esta matéria. Carmen Lúcia dá 24 horas para a CPI da Covid explicar quebras de sigilos de Barros. Se inscreve aí. Aperte o sino das notificações para receber os nossos vídeos, comenta, compartilha, deixa seu like, seu dislike, na descrição do vídeo tem chave Pix, tem conta bancária. Se você curte nosso canal, gosta do nosso trabalho, seja um apoiador e seja um colaborador e tenha o na descrição do vídeo. Lembrando que todas as segundas-feiras tem a nossa live política às 20 horas, todos os comentários lidos e respondidos aqui no ar, ao vivo. Bom, vamos à matéria. A ministra Carmen Lúcia do STF, Supremo Tribunal Federal... Travou aqui, peraí, volta. Ah, pronto. A ministra Carmen Lúcia do STF, Supremo Tribunal Federal, deu à CPI da Covid um prazo de 24 horas para esclarecer as quebras de sigilos do líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, PP. O deputado pediu hoje ao Supremo que suspenda as aberturas de seus dados telefônicos, fiscal, bancário e telemático determinados pela comissão do Senado. Gente, primeira coisa aqui. A comissão do Senado extrapola um dos princípios principais, que é o pilar, vamos dizer assim, do Congresso, que é a questão da imunidade parlamentar. Só que a gente vive hoje um momento que a imunidade parlamentar ela é seletiva. Para uns funciona, para outros não. E foi isso que a CPI fez. Ela violou, né, essa imunidade parlamentar ao pedir a quebra de sigilo de Barros, né? Mas vamos explicar um pouquinho daqui a pouco. Determino sejam requisitadas informações à autoridade indigitada coatora CPI da Covid, em especial sobre a quebra do sigilo fiscal ao alcançar período anterior ao pandêmico 2016 até a presente data, para prestá-las no prazo máximo de 24 horas, escreveu a ministra no despacho. Observe bem que a quebra dos sigilos bancários e telemáticos, enfim, não é do período da pandemia, porque pelo menos supostamente, o que deveria interessar para a CPI deveria ser de fevereiro, ou melhor, de março para cá, né? Que é quando começou toda a corrupção. Na verdade, para a CPI só está funcionando mesmo de janeiro para cá. Toda a corrupção cometida de janeiro para trás eles esqueceram. Né? Então, na prática, né, se é para investigar sobre questão de desvio, de lobby por vacina, alguma coisa nesse sentido, recebimento, superfaturamento por questão de vacinas, o pedido da quebra de sigilo deveria ser, no máximo, estourando de novembro, dezembro para cá. Os caras pediram quebra de sigilo do cara de 2016, gente, para cá. Ou seja, 16, 17, 18, 19, 20. 4 anos de quebra de sigilo para 3, 4, 5 meses no qual eles estão investigando. Então fica claro que a ideia dessa CPI é que está longe de ser encontrar os corruptos, porque eles investigam quem está trabalhando e negam investigar quem está roubando. Bom, a quebra dos dados fiscais de Barros foi aprovada hoje pela comissão, enquanto os demais já haviam sido aprovados no início de agosto. Ainda hoje, os senadores quebraram também os sigilos de influenciadores e blogueiros bolsonaristas, como Alan dos Santos, Oswaldo Eustáquio e Bernardo Custer. Quer dizer, uma perseguição da CPI das fake news, da CPI, né, do Congresso, que fala em proteger os direitos de liberdade. Mas vejam que é eles quem estão caçando a liberdade do pessoal. Mas continuando. A defesa de Barros recorreu ainda ontem... Tá travando aqui... A defesa de Barros recorreu ainda ontem ao STF, já sabendo que estava pautado para a reunião de hoje na CPI o pedido de quebra de sigilo fiscal do deputado. Olha só, hein? Bom, onde foi que eu parei? A relatora do processo no Supremo será a ministra Carmen Lúcia. No mandado de segurança enviado à ministra, os advogados de Barros argumentam que as medidas da CPI foram tomadas com base em ilações já rechachadas pelos depoimentos colhidos na própria comissão e na Polícia Federal. Ou seja, os caras não têm embasamento, eles estão usando histórias antigas que já foram desmentidas para dar continuidade à farra da pilantragem.
Além da suspensão das quebras de sigilo já aprovadas, Barros pede que haja destruição geral e irrestrita de todos os dados sigilosos de Barros que já tiverem sido recebidos pela CPI. As primeiras quebras de sigilos do líder do governo foram aprovadas no dia 3 de agosto. Barros foi alvo de 2 pedidos. Olha só. O primeiro, apresentado no dia 2 de julho, é do senador... Gente, esse cara aqui me decepcionou. Ele começou até bem. Alessandro Vieira. Lembram desse nome? É o nome do cara da Lava Toga. Esse é o cara que brigou pela Lava Toga, que parecia, né, que ia tomar... Que as coisas iam andar bem e no meio do caminho o homem, não sei o que aconteceu, destrambelhou. Bom, cidadania. O mais recente, de 16 de agosto, é do senador Renan Calheiros. Eu queria ver o sigilo do Renan quebrado. De 10 anos pra cá, de preferência. Bom, tá aqui a matéria, né? A ministra dá aí 24 horas, né, pra CPI explicar. Agora, vamos aguardar, gente, para ver se não vai acontecer como aconteceu com os dados da Mayra, né, que foram vazados. Não sei se vocês observaram agora também o Alan dos Santos, do Jornal Texto Livre. Você pode não concordar, gente, com o cara, com o site, tudo bem, concordo com vocês, né, tem algumas coisas, tudo bem. Agora, o que a gente não pode concordar é com o seguinte, independente de quem seja, o crime, ele tem que ser crime. A gente não pode fazer igual a esquerda faz, seletivo, crime seletivo. Ó, isso aqui é errado porque é do nosso, isso aqui é bom porque não é do nosso. Você entendeu? Tipo, é crime se não for da gente, não é crime se for da gente. Então, independente se você gosta ou não do Alan dos Santos, o que a CPI fez com ele tá errado. Vazaram os dados dele. Existe um vazamento proposital dentro da CPI. E a ideia, gente, a ideia é justamente essa, é desgastar o lado conservador. E, ó, eu queria ver, ó, por exemplo, você tem Rui Costa, pagamento adiantado e não recebeu equipamentos. Alguém por acaso quebrou os sigilos do governador para saber onde foi parar os milhões de reais? Não, né? Lá no Camilo Santana a mesma coisa. Você tem o Carlos Moisés também lá, no Rio de Janeiro você tem o ex-governador impeachmentado. E você tem uma lista lá no Pará, gente. Né, o filho do Jader Barbalho, tá lá. Milhões de reais que foram pagos adiantados lá em Fortaleza, a mesma coisa, prefeitura, milhares de reais pagos adiantados que nunca receberam aqui. Então a gente queria ver quebrado os sigilos dessas pessoas que pegaram de fato o dinheiro. Agora, aqui nessa questão do Barros, eles estão pegando fatos que já foram, como por exemplo, o do Luiz Miranda. Já ficou comprovado que o Luiz Miranda mentiu. Não só mentiu, como foram apresentados documentos mostrando que, primeiro, não houve intermediários, como ele coloca. Segundo, acho que foi a CGU, se não me falha a memória, né, que fez lá a auditoria nos contratos do governo com a empresa da Covaxin, claramente não houve nenhuma irregularidade. Tudo dentro do previsto da legalidade, nada. Então todas essas narrativas de atravessadores, não sei o que, blá 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 e blá blá blá, não tem nada a ver, gente, com o governo federal. Já foram desmentidas, inclusive o Luiz Miranda junto com o irmão dele disseram que tinha até áudio. E de repente na PF o áudio desapareceu, chegaram lá, disseram que o telefone, não sei lá, desceu pela privada, não sei o que aconteceu, apareceram com outro telefone lá, de repente o cara comprou um telefone novinho, zero, levou, já não era mais o antigo, o que tinha o tal do áudio, ou os áudios e mensagens, né? O padre foi lá, tava naquela expectativa, porque o cara chega lá e explica que os atravessadores não tinham nada a ver com o governo federal, nada a ver, né? Você tem áudio do Miranda mesmo, do Luiz Miranda, né? Tentando fazer negociação com atravessadores. Então você vê que toda coisa foge do contexto corrupção, governo Bolsonaro, Ministério da Saúde. Tudo isso tem sido mentido categoricamente a cada passo da CPI. Mas é em cima dessas informações
que eles continuam a narrativa. É tipo assim, é sendo desmentido, mas eles continuam com aquele negócio em pauta. É como se eles quisessem... Sabe aquela velha história de você repetir uma mentira 1000 vezes para ela se tornar verdade? Ou ter tom de verdade? Porque na verdade, por mais que você acredite nela como verdade, ela sempre vai ser mentira. Então eles ficam repetindo a mesma história. Mesmo que está sendo desmentido, mas continuam repetindo e usando aquela mesma história para ver se aquilo ali cauteriza na mente das pessoas e as pessoas passem a acreditar nessa mentira. E é em cima disso que eles estão tentando quebrar os sigilos do Renato Barros. Né? E é claro, líder do governo na Câmara. Então eu acho que isso explica tudo, né? A CPI não está preocupada com investigar corrupção, está preocupada em criar um crime contra Bolsonaro. Eleições estão aí. Um deles que pediram ao Alessandro Vieira, como eu falei para vocês, esse cara chegou a ter uma grande moral, né? Eu cheguei a fazer elogios aqui ao cara, naquela época que ele brigou pela CPI, pela Lava Toga. E agora a gente vê ele não só nessa ação, mas em outras ações, né? Atuando contra o governo, contra o povo. Abraçando a causa mentirosa da esquerda e tapando o sol com a peneira, escondendo os verdadeiros, protegendo, na verdade, os verdadeiros corruptos. Depois, Renan Calheiros. Chega a ser absurdo, gente, um pedido de Renan Calheiros para quebra de sigilo. Isso deveria ser considerado algo imoral. Como é que um bandido, um cara que tem um monte de processo nas costas, quer pedir quebra de sigilo de alguma coisa? Vocês estão entendendo o contexto dessa CPI? É corrupto liderando investigações. Vamos tocar o barco para frente? Né? Carmen Lúcia, né, pede 24 horas. Eu achei até interessante. Eu fiquei até na hora que eu vi, eu falei, rapaz, eu tô lendo direito, né? Mas, né, vamos esperar para ver o que vai agora, porque, como diz o ditado, a alegria de pobre dura pouco, né? Esses camaradas, esse povo, o STF tá assim, ultimamente eles dão com uma mão e tomam com a outra. A gente se assusta quando vê uma ação, né, baseada na Constituição. Você fica até com a pulga atrás e fala, cara, o que tá acontecendo? Tem uma coisa errada, né? Mas, gente, não esquece, segunda-feira nossa live política, às 20 horas, todos os comentários lidos e respondidos. E você que curte nosso canal, que ainda não é colaborador, seja um colaborador, dá um pulinho na descrição aí, gente, tem chave Pix, tem conta bancária. Dá um pulinho aí e ajude o nosso canal, ajude o nosso trabalho. Você que está acompanhando os últimos fatos nessa última semana, tem visto aí canais conservadores sendo caçados por exercerem a liberdade de expressão, de mostrarem a verdade, né? Por estarem ao lado do presidente. Porque virou crime você ficar ao lado do presidente hoje em dia. Quando você tinha terroristas no poder, quando você tinha terroristas nos ministérios, quando você tinha corruptos, né, ascendendo a cargos públicos, estava tudo tranquilo. Agora que você tem um homem honesto no governo, aí não pode. E vocês viram que os canais estão sendo censurados, caçados, o TSE está indo atrás, né? Vocês podem observar que os nossos vídeos não estão passando mais nem de 400, é exprimido passar de 400 visualizações, né? Canais como o meu que tinha 10 mil visualizações, 5 mil visualizações, com menos, né, inscritos, com menos da metade, hoje com 53 mil, quase 54 mil inscritos, a gente não tem nem 300 visualizações. Eu postei vários vídeos hoje. Você vai lá, alguns vídeos ainda continuam abaixo das 100 visualizações. Por quê? Porque infelizmente o TSE tem procurado abafar, né, uma determinação aí que tem limitado o nosso alcance. Mas você aí do outro lado pode nos ajudar compartilhando e também colaborando financeiramente, porque a gente depende das visualizações para que gere receita. E sem visualização a receita cai e cai bastante, né? Estão tentando sufocar a gente por aí. Mas vamos tocar o barco, né? Agradeço as pessoas que têm colaborado. A gente fica por aqui. Fui, gente. Daqui a pouco eu volto com mais informações.